Amém? Eu não sei se vocês já tiveram uma experiência que eu tive nessa última semana, mas o Senhor tem me chamado há um bom tempo. Eu acredito que todo pastor, todo líder, todo cristão tem uma marca do seu ministério, aquilo que o Senhor fala em particular para ele. E eu tinha conversado com a pastora e disse: amor, vou pregar bem expositivo. A gente tinha conversado sobre isso. Mas o Senhor tem me chamado para algo que se chama sobrenatural. E eu queria que os irmãos ficassem muito atentos, porque tudo que foi conversado aqui, cada palavra que foi falada aqui, desde o começo do culto, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje à noite, com o que o Espírito Santo preparou para essa noite. Nós precisamos entender o que é o sobrenatural, adentrar no sobrenatural, viver no sobrenatural. A Bíblia diz pensar nas coisas do alto. Quando ela nos convida a isso, ela está dizendo que as coisas aqui nós estamos experimentando, mas a nossa mente, o nosso coração, a gente vive em outra dimensão. Durante a leitura desse texto que a gente vai trabalhar, teve momentos que eu consegui ver duas pessoas numa mesa conversando e era como se Jesus estivesse olhando diretamente para mim, lá no século I, dizendo: eu estou escrevendo isso aqui exatamente para você. Eu tenho absoluta certeza que isso é sobrenatural. Quando eu era criança, existia um livro místico que as pessoas tinham muito medo. A minha avó tinha esse livro e ele fazia feitiçarias e era considerado um livro sobrenatural. Na verdade, eu nunca tive acesso a um livro tão sobrenatural quanto esse aqui. Esse aqui é um livro sobrenatural. Esse é um livro sobrenatural. Repita comigo: é Deus quem providencia. Repita: é Deus quem mantém, é Deus quem cuida, porque Deus é fiel. Abra sua Bíblia em Mateus 17, dos versículos 24 ao versículo 29, na versão Almeida Revista Corrigida aqui no telão, por favor. Mateus 17, do 24 ao 29. Eu queria até que colocasse a artezinha que eu mandei para vocês, para a gente entender o que é que a gente vai conversar hoje. Olha que coisa linda. Da boca do peixe. Pode colocar o versículo, amados. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, irmão? De que cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Aleluia, vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor. Tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra é para hoje, é para ontem, tua palavra é para amanhã, Senhor. Queremos, Senhor, a resgate da nossa alma e da nossa vida para hoje. Queremos o teu cuidado para hoje. Nos alimenta com o pão de hoje, Senhor. Queremos ver o sobrenatural acontecendo, Senhor, na tua igreja. Queremos ter acesso a ele. Queremos compreender os teus mistérios e viver os teus mistérios. Fala conosco, Senhor, essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos entender o que é essa passagem, certo? Jesus e Pedro estão chegando aonde?
Onde é que eles estão chegando? Cafarnaum. Cafarnaum era o lugar onde Jesus estava habitando, onde ele escolheu para morar. Ali tinha uma sinagoga. E na entrada da sinagoga era cobrado um valor chamado imposto do templo. Esse imposto, ele era o valor de 2 dracmas, que se chamava de dracma. Pastor, o que é dracma? O que é de dracma? Vamos entender todo o contexto para a gente entender o que é que o texto está falando com a gente. A moeda corrente naquele momento não era dracma, era o denário. Denário era a moeda que se pagava salário, denário era a moeda que se pagava o imposto, era a moeda do Império Romano. A moeda pesava mais ou menos de 4,5 a 5 gramas, era uma moeda muito bonita, era uma moeda oficial, e no denário tinha na frente a foto do imperador, que naquela época era César Tibério, e atrás tinha a foto da mãe dele, Joana. A foto da frente simbolizava o quê? Simbolizava glória, e atrás simbolizava a paz romana. Tinha um texto grafado lá, era Tibério César, filho do divino Augusto, Tiquessar divini Augusti filiti Augustus. Tinha gravado na frente da moeda, e atrás tinha a foto da mãe dele. Simbolizava na frente a glória, o poder, e atrás a paz romana. A paz que só o Império Romano podia te trazer. E é engraçado nesse texto que a moeda que está sendo levantada aqui não é o denário. Vocês percebem? É a dracma. E que moeda é essa, pastor Jimmy? A dracma é uma moeda grega. Era uma moeda que fez muito sucesso no período helenístico, mas continuou sendo usada para as operações do dia a dia. Quanto é que valia um denário? Um denário valia um dia inteiro de trabalho, uma jornada de trabalho. Então 2 dracmas, que chamavam de dracma, simbolizavam o quê? 2 dias inteiros de trabalho. E é necessário a gente entender o significado de um dia para aquela cultura. Um dia de trabalho é um dia de provisão. Se comia para um dia, se vivia para um dia. Não existiam os investimentos que a gente tem hoje, aquela ideia de rendimento, de caderneta de poupança, de CBD, de fundo imobiliário. Não! Trabalhava-se para o dia. Conquistava-se o dia, a diária, a jornada de trabalho. Então era algo de muito valor. Mas é interessante, a primeira coisa que o texto está conversando com a gente é que existia uma moeda chamada denário. Israel estava sob o controle do Império Romano. E a gente sempre fala sobre dracma, não é verdade? A dracma perdida. Quem não conhece essa passagem? O que é a dracma? A dracma era a moeda grega. E por que que o israelense usava a moeda grega? Porque não tinha na frente da dracma Augusto, Tibérios, o filho do Augusto, o Todo-Poderoso. Por isso que quando Jesus fala, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, ele está dizendo, isso aqui está glorificando a César, não a mim. Ganha outro significado. A dracma era usada como uma espécie de rebelião ao Império Romano, uma rebelião silenciosa. Mas a dracma era usada como uma rejeição à face de César. Esse imposto que está sendo cobrado, esse imposto não é romano. Esse imposto é judeu. Esse imposto é judeu. Eu quero que vocês entendam todo o cenário para a gente construir o raciocínio dessa mensagem, amém? Esse imposto é um imposto que ele foi cobrado a primeira vez em Êxodo 30, do 11 ao 16. A gente nem precisa chamá-lo de imposto, na verdade. Na verdade, ele é um compromisso. Um
compromisso aonde Deus estabeleceu com Arão, aonde Deus estabeleceu com o povo de Israel, aonde esse imposto, essa taxa, esse valor, na época dos patriarcas, era chamado de ciclo. E o que é ciclo? Ciclo era uma jornada de trabalho. Na verdade, o ciclo era meia jornada. E o Senhor estabeleceu que eles pagassem ciclos para o pagamento, para a manutenção do tabernáculo. E agora começa a ficar interessante a nossa história. Porque lá no Êxodo, quando Deus estabeleceu que o povo deveria fazer o pagamento de ciclo para honrar o tabernáculo, o Senhor estava dizendo: todos os adultos acima de 20 anos deveriam pagar isso uma vez no ano. E o nome dessa taxa se chamaria resgate da vida. Resgate da vida. Que nome interessante, né? Como é que uma taxa para manutenção de um tabernáculo se chama resgate da vida? Parece que tem uma máquina do tempo que está trabalhando ali, e aquele povo não está entendendo o que é o resgate da vida. O nome parece flutuar. Porque resgate significa quando tem um algo cativo e alguém paga uma taxa para que eu seja liberto. Não é isso um resgate? Você é sequestrado, uma pessoa pede um valor de resgate. Resgate é pegar de volta. Resgate é trazer de volta. Resgate da vida. O imposto era individual. Acima de 20 anos se pagaria o ciclo para a manutenção da casa do Senhor. Homens acima de 20 anos, ricos ou pobres, todos pagavam valor por igual. O que é que o Senhor estava comunicando? O resgate da vida era particular, individual, intransferível, e deveria ser lembrado, rememorado, trazido à mente, como a ideia de um Deus que resgata. Isso fala muito sobre o que está acontecendo aqui em Mateus 17. Isso fala muito sobre o que está acontecendo com a igreja de 2026. Esse valor que era cobrado era um valor judeu. Ele não era uma compra do perdão dos pecados. Ele não era necessariamente um compromisso financeiro. Ele era um chamado, uma confissão da dependência de ricos, pobres do Senhor. Por isso que o nome é resgate da vida. Israel sofreu demais. Israel foi cativeiro. E esse imposto permaneceu. Lá em Neemias 10, 32, 33... quando eles estão voltando do cativeiro da Babilônia, a primeira coisa que eles pedem é: precisamos voltar com o resgate da vida. Precisamos voltar com o nosso compromisso com o templo do Senhor. Precisamos voltar com a rememoração do Deus que resgata a nossa vida. Precisamos retomar e trazer para o nosso coração que o Senhor é quem cuida de nós. Mas é interessante que nós estamos falando aqui do Velho Testamento, de como essa taxa surgiu. E nós avançamos há alguns anos e estamos com Jesus, com Pedro, na entrada de Cafarnaum, perto da Páscoa. E Pedro é confrontado por uma pessoa. E essa pessoa olha para Pedro e diz: o seu mestre não vai pagar de dracma. Por que de dracma? Porque eram 2 dracmas. Certo? 2 dracmas. 2 diárias. 2 dias de trabalho. E Pedro, sem nem pensar, diz: sim, ele paga. Sim, ele paga.
O que Pedro está dizendo é: sim, ele é fiel. Sim, ele é justo. Sim, ele é correto. Sim, ele é reto. Sim, ele tem um compromisso. Cafarnaum era uma cidade que ficava no limite. Jesus era um professor. Jesus era um mestre. Então, a cobrança por Jesus, a fama de Jesus, já se espalhava ali. Então, a todo instante perguntavam: ele está trazendo algo novo ou ele vai continuar cumprindo aquilo que Deus determinou? E Pedro nem titubeou: ele paga, ele paga. Pedro é assim, né? Pedro não pensa muito e já fala logo. E aí a gente vai sair do que é do natural e vai entrar no que é sobrenatural. Nós vamos entrar no sobrenatural agora. A partir do verso 27 desse texto, eu consigo imaginar Jesus rompendo o templo. E ele não está conversando com Pedro. Ele está conversando com a Kathleen, com o Erinaldo. Ele está conversando com Samuel. Ele está conversando com Davi. Ele não está falando diretamente a Pedro. Jesus começa a trabalhar com um método de ensino chamado método rabínico. E o método rabínico é quando eu te faço perguntas, para que através dessas perguntas você raciocine e você traga uma resposta. O método rabínico é toda hora perguntando, respondendo, perguntando, respondendo. E aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, para quem é que é o imposto? Vocês lembram que Jesus não foi chamado para o imposto, quem foi Pedro. Jesus não foi confrontado. Jesus provavelmente entrou na cidade, entrou no alojamento deles, num lugar que eles se reservavam, a casa. Pedro foi parado e a pessoa do templo disse: o teu mestre não vai pagar não? Só que Jesus é onisciente. Jesus sabia o que aconteceu lá fora. Jesus chama Pedro e diz: é para pagar. Filhos pagam ou os que são de fora pagam aquilo que é da casa do pai? E aí Pedro rapidamente diz o quê? Os outros que têm que pagar. Afinal de contas, Jesus é quem mantém a casa do pai. Eu costumo dizer que filho não mantém a casa do pai. Filho habita na casa do pai. A gente não mantém isso aqui não, a gente habita isso aqui. Então o bombom, o dinheiro, a luz, o ar-condicionado, está tudo misturado. Filho habita casa, filho não mantém casa. Jesus era o filho de Deus. Então ele perguntou: quem é que paga o imposto? Os filhos ou os de fora? E aí Pedro, rápido, sem pensar, como sempre: os de fora. Acertei. Aí Jesus disse assim: mas nós vamos pagar, porque eu não quero escandalizar. Jesus poderia simplesmente dar uma lição muito rápida a Pedro, que não chegaria a nós. Ele não está falando com Pedro, ele está falando com você. Quando você lê a Bíblia, você se concentra. Veja aqueles dois homens sentados lá no século I. Ele está virando a cabeça para o lado. Pedro está perguntando, ele está virando a cabeça para o lado, está olhando para um lugar que é para você. Ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, pega um anzol, vai no mar, joga o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, está lá o que é para ser feito. Que coisa sem sentido. Eu não sou um cara que gosta muito de arrudeio. Não sei se vocês são pessoas assim também. Se alguém chega para mim e diz: Giba, eu quero te contar uma coisa, depois eu te conto. Não faça isso. Você me matou, me apunhalou.
Me conte na hora, tudo. Pra. Quando a minha mãe faleceu, eu estava no hospital. O médico, olha, precisamos conversar. Morreu ou não morreu? Ela faleceu. Pronto. Não, nós queremos conversar. Olha, tivemos as 3. Não conte agora, tudo. Pá. Não me deixe, principalmente quando a pessoa quer conversar. Pastor, eu quero conversar com você. Aí manda um WhatsApp. Aí fala, meu irmão. Amanhã eu falo para o senhor. Rapaz, aí me mata. Aí eu não durmo. Fico a noite toda pensando, conjecturando. O que será, Jesus? O que será? Meu Deus, o que será? Eu imagino Jesus falando isso. Quando Jesus conversa e pergunta, Pedro diz assim, ó. Já sei, já conheço Jesus. Aí tem uma moeda de ouro aí, atrás do pote. Ele vai fazer, olha aqui, Pedro. Está aqui a moeda. Pedro, vai lá trabalhar e vai ganhar. Ele vai dizer alguma coisa bem básica. Afinal de contas, nós somos amigos, estamos numa casa. Só que Jesus não está conversando com Pedro. Jesus é o Senhor do tempo, gente. Ele está toda hora aqui, lá, no passado, com Abraão, com Noé, com o Senhor na criação, com Dimitri de 2026, com Tarcísio de 2020. Ele está rodando o tempo toda hora, numa velocidade gigantesca. O Filho de Deus passeia no tempo, num kairos. E ao mesmo tempo ele estava tomado por uma fisicalidade, por um corpo físico, sentado numa mesa com Pedro. E o que Jesus estava dizendo é: Pedro, eu provenho tudo, Pedro. Eu cuido de tudo, Pedro. Eu mantenho tudo, eu mantenho uma casa, Pedro. Eu mantenho uma casa. Eu mantenho a vida dele, eu mantenho a vida dele, eu mantenho a vida dele. Dime, eu mantenho a tua vida. Lembra que eu disse para vocês que o tributo não tem nada a ver com finança necessariamente. Tanto que o nome do tributo é resgate da vida. Resgate das vidas. Resgate da vida. De uma vida. Cada vez que alguém pagava aquele tributo, ele estava dizendo: o Senhor resgatou a minha vida. É Ele quem me mantém. É Ele quem cuida de mim. É Ele quem está tomando, quem está dando provisão a mim. A minha provisão vem dEle. Ele faz brotar de onde Ele quiser. Ele faz aparecer de onde quer. Ele faz surgir de onde quer. Eu não tenho controle sobre nada. É Ele quem faz. Ele. É por isso que o imposto será cobrado por igual para rico e para pobre. Tanto faz, Deus estava dizendo, tanto faz a tua jornada. É como um mega empresário, são 2 ciclos. Tanto faz se você é um pobre agricultor, um pastorzinho de ovelha, 2 ciclos. Tanto faz se você é um sacerdote, 2 ciclos. 2 dracmas, tanto faz. Não é sobre o que você está ofertando. Ele está dizendo o seguinte: eu cuido do pobre, do rico, da grávida, do abandonado, do excluído, daquele que ninguém olha, do empresário poderoso, do casal que está em crise, da pessoa que está infeliz e chora todo dia. Eu resgato a alma dele, eu resgato a vida dele, eu resgato. É por isso que Jesus não está dando uma explicação tão simples para Pedro, porque não é para Pedro, é para mim. É para você. Porque Jesus olha para Pedro e diz: pega um anzol e vai para o mar. Eu não sei vocês, mas eu fiz uma pesquisa. Deixa eu ver se eu acho aqui, amados. De quantas vezes Pedro pegou um anzol? Nenhuma. Mas Pedro pegava o quê? Rede. Lança a tua rede. Mateus 4,18, Marcos 1,16, Lucas 5,2, Lucas 5 do 4 ao 7, João 21 do 3, João 21 a 6, João 21, 11. Pedro usou somente rede. Joga a tua rede. Rede é uma experiência coletiva. Rede é quando eu vou com os meus amigos pescar e a gente joga bem longe. E vem aquele mar de peixe, que nem na pesca miraculosa, pá, joga para cima.
Mas Jesus queria mover o sobrenatural. Vocês já viram que geralmente o sobrenatural não acontece numa multidão? Quando você tem uma experiência sobrenatural, parece que você está sozinho. Aquele arrepio atrás da cabeça, aquela coisa. Parece que você está sempre só. Aí você quer contar e diz assim, eu tenho medo de contar. E o pessoal acha que eu estou mentindo. Eu que geralmente tenho essa experiência. Eu não vou contar para a igreja que o pessoal diz, o pastor Dini sempre tem uma história miraculosa para contar. É porque o milagre geralmente não é na rede. O sobrenatural geralmente é no anzol. O resgate da vida, de hoje, de agora, desse momento, para esse momento. Senhor, me socorre agora. O resgate da vida. Jesus diz para Pedro, joga o anzol. Vai sozinho. Por que ele fez isso com Pedro? Era uma conversa sobre pagar o imposto do templo. Jesus podia dizer assim, parabéns Pedro, eu vou pagar, vamos lá, pega aí. Pega aí, duas dracmas para cada. Quando tinha uma outra moeda, a dracma era uma moeda que valia um ciclo, certo? Um dia de trabalho. Uma de dracma valia 2 dias de trabalho. Quando eu queria pagar 4 dracmas, eu usava uma moeda chamada stater, que é essa moeda aqui. Stater é o quê? É uma moeda que vale 4 dracmas, certo? É como eu ter 5 reais, 10 reais vale 2, 5, 20 reais vale quanto 5? 4. É isso? Olha, 5? Não, 4. 5, 4, 20, 4. Então você tem uma moeda que vale 4 dracmas. Jesus podia ter feito aparecer um stater ali. Pá, pronto. Resolveu o teu problema. Beijo no passado. Fica aí. Vamos lá pagar. Pedro, ele não está falando com Pedro. Ele está falando com Dimitri. Está falando com Joel. Está falando com Natália. Está falando com Josué. Pega o teu anzol. O teu anzol. Vai no mar. Você não tem opção. Você não tem tentativa. Não tem chance. Não tem chance número 1. Joga para a esquerda ou joga para a direita. Você vai pegar um peixe. Um único peixe. O peixe que eu vou te mandar. O peixe. Aí ele tira o peixe. E da boca do peixe tem o que? Dentro da boca do peixe tem um stater. Sobrenatural. Sobrenatural. O resgate da vida estava na boca do peixe. O resgate da vida estava na boca do peixe. Eu não estou falando sobre imposto. Eu estou falando sobre reconhecimento do Deus que cuida da sua vida. A cura do câncer está na boca do peixe. A salvação do meu filho está na boca do peixe. Os meus conflitos mentais que eu tenho espirituais, a dor que tem dentro da minha alma está dentro da boca do peixe. Jesus me chama para o meio do mar, para o meio do deserto. Pega um anzol, vai sozinha, joga na boca do peixe. Lá dentro do lugar menos provável está o resgate da vida. Isso é uma pregação sobre resgate da vida. Sobre o Deus que ama a gente hoje, sobre o Deus que se importa com a gente hoje. Por isso que a dracma valia um dia. Deus mantém a gente hoje. Hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá amanhã, hoje, sempre, todo dia. Ele nos dá o quê? Hoje. Viver de fé em fé, de graça em graça. O Deus que cuida da gente hoje. O Deus que cuida da gente hoje. Deus tem ensinado tanta gente nesse texto, é um texto tão pequenininho. Deus tem dizendo para a gente o seguinte: seja a voz profética.
Sim, Ele paga. Sim, Ele é fiel. Tinha uma estátua? Eu não sei. Eu imagino alguém chegando para a pedra e dizendo: vem cá. Tu sabia se Jesus tinha uma estátua mesmo para pagar? Para tu dizer que Ele vai pagar aquilo ali? Não sabia não. E como é que você testifica de algo que você não viu? Eu digo para vocês, nós não testificamos por aquilo que a gente vê, nós testificamos por aquilo que a gente sabe que Ele é. Você testifica porque você sabe quem Ele é, o Deus que mantém o templo. Ele manteve o templo, é o Deus que libertou Israel. Jesus estava lá. É o mesmo Deus que estava sentado na mesa com Pedro. Eu só preciso dizer: Ele fará, Ele providenciará. Pai, onde é que está o novilho para a gente matar? Ele providenciará. O de hoje. Amor, nós não temos como pagar a energia. O Senhor providenciará o de hoje. Amor, nós não temos o dinheiro do Uber para vir para a igreja. O Senhor providenciará o de hoje. Pai, eu não tenho, se eu tenho condições de fazer essa prova e passar, o Senhor providenciará o de hoje. Deus, eu não sei se eu tenho força para vencer esse pecado. O Senhor providenciará o livramento de hoje. De hoje. Da boca do peixe. De onde você menos espera. Você come peixe? A gente come até o olho, né? O que é que a gente não come? Onde é que a gente nem toca? Na boca. Boca de peixe. Você come dente de peixe? Você comer, eu vou internar você. Nem cachorro toca na boca do peixe. É o lugar mais improvável que tem, menos tocável, não consumível, não procurável. Abra a boca do peixe. O resgate da vida está na boca do peixe. Deus falou tanto comigo sobre isso. Eu tenho passado por situações tão duras na minha casa. Quem tem passado também? Seja sincero. Quem tem enfrentado dilemas, lutas? Acredito que todo brasileiro nesse momento tem passado por isso. Tem momento: Senhor, de onde é que vai vir, Senhor, o meu socorro? Aí eu escuto na palavra: o meu socorro virá do Senhor, virá do céu. Aí o Senhor diz: o teu socorro vem do céu. Abra a boca do peixe aí. Pega um anzolzinho. Pega um anzol. Vai para aquele lugar que é improvável. Vai para o quarto, pega o anzol. Chega no quarto lá, bota teu joelho no chão: Senhor, não tem nada. Garrafa vazia, conta, tá aqui a fatura. Deus passeia pelo tempo. Ele foi lá no povo de Israel e trouxe o resgate da vida. Ele foi em Elias, quando Elias estava lá no monte, sozinho, orando. Ele foi em Natanael, quando Natanael estava debaixo da planta, dizendo: cadê o Senhor? Não olha para mim. Ele olhou para Maria. Ele olhou para o João. Ele olhou para o Luizinho que orava. E ele disse: da boca do peixe virá o resgate da vida. O resgate da vida. Da boca do peixe. O peixe é a salvação de hoje, queridos. É Deus nos ensinando que dos lugares mais improváveis virá a salvação. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Davi falou em Salmo 68, versículo 19: bendito seja o Senhor que de dia a dia leva a nossa carga. O maná do deserto era o quê? Diário. Todo dia a providência de Deus caía do céu. Lamentações 3, 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam o quê? A cada todo dia, todo dia, todo dia. Lucas 9, 23. Toma a sua cruz dia a dia.
Romanos 1,17, a justiça de Deus se revela de fé em fé. Eu não estou falando sobre acúmulo, sobre algo que eu deixo render e digo: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor está cuidando de mim. Olha os meus bens, olha o tamanho disso aqui que eu acumulei. Posso dormir tranquilo, em paz. A Bíblia diz assim: louco, amanhã pedem tua alma. Resgate da vida. Esse nome não é em vão. Já no Velho Testamento, quando Deus fala para Arão e para o povo de Israel, para instituir esse valor, Ele está apontando para o Cristo que resgata a vida. A sua vida, a sua vida. A Bíblia toda é um livro de resgate da vida. De um Deus que cuida da sua particularidade, que Deus se preocupa com a sua vida, com a sua existência, com o seu problema. Ele passeia no tempo. Deus quer nos levar para o lugar do sobrenatural. O lugar do sobrenatural é aquele que às vezes nos mantém até como ridículos, que nos faz fazer coisa que a gente diz: será que Deus realmente vai me atender? Será que realmente isso aqui vai acontecer? Vai acontecer, porque Ele é o Deus que resgata a vida. Mas eu testifico antes, já do que Ele fez, do que Ele fará. Quando você estiver passando por uma situação de que o Senhor é fiel, Ele vai me dar a provisão, Ele resgata a minha vida. Testifica antes, diz sim, Ele paga. Sim, Ele paga sim. A dracma, gente, era a provisão. Tudo está conectado. A dracma é a provisão. A dracma é o cuidado de Deus diário. É o valor e a importância de um dia. É por isso que desde os primeiros capítulos de Gênesis, o Senhor fala que o Senhor criou num dia a terra, no outro dia a luz, no outro dia a divisão, no outro dia, e no outro dia Ele descansou. O valor de um dia, o valor de você agradecer por aquele dia, o valor de você clamar naquele dia. Todo dia eu devo testificar e profetizar que da boca de um peixe, do lugar menos improvável, virá o resgate da alma. Porque Deus esconde provisão onde somente a obediência consegue chegar. Se Pedro tivesse se negado a jogar um anzol, eles estariam em maus lençóis. Se Pedro tivesse questionado e dito: eu sou um pescador de rede, eu sou um concursado, eu sou um homem hábil com palavras, eu sou uma mulher formada. Pedro pegou um anzol, sozinho. Da boca do peixe vem a provisão. Enquanto o Senhor falava com Pedro, Jesus voltava na sua mente 780 anos atrás. Imagina o Espírito voltando 780 anos atrás, conversando com Pedro, e Jesus passeando pelo tempo. Nós estamos agora no meio do mar. Há uma cidade chamada Nínive. Há um homem saindo da boca do peixe. Há um homem que está sendo cuspido da boca do peixe. Quem é ele? Vocês sabem que ele é, não é? Jonas. O profeta questionador, o profeta desobediente. Deus ia fazer o resgate da alma do povo de Nínive. Deus queria trazer a provisão, Deus queria trazer a salvação, Deus queria trazer o resgate da alma, da vida do povo de Nínive. Sabe de onde é que veio o resgate da vida do povo de Nínive? Da boca do peixe. Da boca do peixe. Jesus passeou no templo.
E mais uma vez, ele mostrou o que é sobrenatural para a gente. A moeda está escondida na boca do peixe. O profeta está escondido na boca do peixe. A salvação virá da boca do peixe. 780 anos. O Senhor fez o profeta ser a dracma. Está tudo conectado. O profeta era a dracma. Ele era a moeda. Ele era o resgate da vida do povo de Nínive. Meu Deus, como é que eu posso dormir à noite sabendo que às vezes eu duvido desse Deus? Como é que eu consigo um dia na minha vida não entender que se existe ar nos meus pulmões é porque o sobrenatural está acontecendo? Quantas vezes você se viu sem condição de fazer o que você fez? De andar no próximo mês, de caminhar, de prosseguir, de comprar, de adquirir, de manter. E parece que passou algo tão rápido e resolveu aquele problema. Foi a boca do peixe. Foi a boca do peixe. É o Senhor que mantém a sua igreja. É o Senhor que mantém a nossa vida. Nós estamos envolvidos num contexto totalmente sobrenatural aqui. Às vezes nós jogamos redes e às vezes Deus fala conosco através da experiência conjunta. Irmãos oram em conjunto e Deus age. Outras vezes Deus nos manda jogar o anzol, irmos solitários para o mar. Às vezes a gente desobedece, às vezes a gente nem testifica. De qualquer forma, ou ele vai trazer a provisão da boca do peixe, ou ele vai nos jogar na boca do peixe. Ele sempre vai resgatar. Jesus, depois de acontecer esse sobrenatural, dele passeando no tempo, ele volta para o tempo presente. Olha para Pedro e diz: joga o anzol lá, pega uma moeda, vai aparecer uma moeda, paga lá para nós dois o imposto. Parece que ele está falando uma coisa super básica, assim, vai no supermercado e pega um pão. Pedro abriu, foi lá, pegou o anzol e tirou um estáter de dentro da boca do peixe e pagou o imposto deles dois. Essa é a minha vida. Eu nem me atento ao que aconteceu. Vocês já tiveram experiência assim? Eu já tive demais. Eu não tinha. E apareceu. Deus deu os pulos dele. Eu não tinha condição de fazer isso. Eu não tinha condição de realizar isso. Senhor, vou te orar aqui, se acontecer isso, é porque o Senhor está cuidando disso aqui. E acontece. Ele passeou no tempo, viajou, fez o que fez, visitou o tempo passado, visitou o Velho Testamento, visitou o Novo, visitou o futuro. Ele volta para o tempo, pronto, atendi. Está aqui. O nosso chamado essa manhã é: vivamos o sobrenatural. Vivamos o sobrenatural. Deus quer uma igreja que se mova no sobrenatural. O natural é um lugar onde eu controlo. O natural é um lugar onde eu tenho controle das coisas. Nós não podemos ser uma igreja burocrática, onde nós tenhamos homens e mulheres investidores. E eu não estou falando isso negando, certo, ou sendo insano, dizendo para vocês: cuidem dos seus bens de qualquer jeito. Eu não estou dizendo isso. Seja você investindo em Bitcoin, seja você ganhando uma jornada de trabalho como Moto Uber, seja você sendo uma pessoa que é assalariada, CLT, seja você sendo um empresário, seja você sendo um estudante, um bolsista. Entenda, o resgate da sua vida é todo dia. Eu digo brincando isso: o homem mais inteligente do mundo basta uma pancada aqui no lóbulo para que ele se torne a pessoa mais dependente de alguém do mundo. Uma mísera pancada, mísera, torna ele um homem que baba, que precisa de cuidados especiais, que precisa de alguém que fique cuidando dele 24 horas. Um impacto. É ele quem cuida do resgate da nossa vida.
chamado para a nossa igreja é: viva o sobrenatural. Não se conforme a acreditar porque as coisas estão andando tranquilas para você, ou que você vive debaixo de uma estabilidade que você não vive. Quando vier o dia mau, e ele chegará. Quando vier o dia do confronto, e ele chegará. Quando vier o dia do desafio, o dia da desesperança, o dia da dor, o dia que você vê que eu estava tão bem ontem, por que hoje eu quero desistir de tudo? Eu estava tão bem ontem, por que hoje eu quero só jogar, eu quero deixar tudo, eu não aguento mais, eu quero sumir. Eu penso isso também às vezes. Eu só queria sumir. Deus viaja comigo no tempo. Eu vejo Jesus sentado na mesa. Ele olha para mim com um olhar fraterno e amoroso e diz: da boca do peixe virá a provisão. Eu mando um profeta, eu mando uma moeda, eu mando um cheque, eu mando oração, eu mando uma igreja, eu mando uma ligação. Da boca do peixe aparece um celular que te liga. Da boca do peixe tem a mensagem do WhatsApp que salvou tua vida. Da boca do peixe tem aquele versículo que você precisava. Da boca do peixe tem um abraço que você precisava dizer: vai ficar tudo bem. Da boca do peixe. Da boca do peixe. Aleluia. Louvado seja o Senhor da nossa vida, amém? Fique em pé, vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Ah, Senhor. Davi era a boca do peixe, né? Um gigante armado, preparado. Um gigante forte. Da onde virá a libertação do povo de Israel?